Bom dia, sextos anos de medicina. Eu sou Gabriel Schum, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho 26 anos, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo em 2022 e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais para vocês de como vocês podem se preparar para a vida de médico recém-formado. E ao final dessa aula, eu gostaria que vocês aprendessem, tivessem um pouquinho mais de confiança antes de dar esse primeiro plantão, tivessem um pouquinho mais de agilidade nesse trabalho e saber quando que você realmente vai precisar de uma PJ. E o ouro da aula está nesse último. Eu vou dar umas dicas de como você pode usar melhor esse dinheiro em 4 passos. Mas antes de tudo, eu queria me introduzir, dizendo que eu passei por tudo que vocês passaram. Eu já fui estudante de medicina, levei milhares de gases para o laboratório, pedi tubo para anestésio, atendi pacientes Covid e quando dava eu também capotava aonde eu conseguia no plantão. Participei de intermédios, eu raspei e pintei de amarelo muitas vezes o meu cabelo e também fui da equipe de futebol. Consegui fazer uns trabalhos voluntários e uma das mais marcantes foi a Expedição Abaré, no qual a gente foi lá para o Pará atender a população ribeirinha, lá no Rio Tapajós. E tudo isso para ter o privilégio de, ao final dos 6 anos, me formar como médico. E eu creio que vocês também estão com essa sensação. Que privilégio se formar como médico. Aqui sou eu entregando os documentos de inscrição lá no CREMESP e desde então eu já trabalhei na enfermaria, no ambulatório clínico, na medicina do trabalho, no pronto-socorro de hospital público e privado e agora eu também trabalho uma parte do meu tempo na Alume. E por que eu estou falando tudo isso? Porque somente quem passa pela formatura de medicina entende esse sentimento de começar a trabalhar como médico. Afinal, foram 6 anos ou até mais para esse momento. Então, é realmente uma conquista. E eu posso te dizer que você não é o único ou a única que tem medo de dar plantão de pronto-socorro e usar o carimbo com seu nome. E aquele que ainda não tem certeza sobre a especialidade que vai seguir. Ou que sabe que vai ganhar dinheiro, mas ainda não sabe como que vai cuidar dele. Ou que não sabe como ou e onde vai trabalhar. Então, nesses 15 minutos, eu queria dar algumas dicas de como você pode melhorar todos esses aspectos, tá bom? A primeira dica é como perder o medo antes de dar o primeiro plantão. E eu confesso para vocês que antes de dar o meu primeiro plantão no pronto-socorro, eu demorei uns 3 meses. Isso porque eu queria ganhar mais confiança. E para isso eu comecei dando plantão no ambulatório de medicina do trabalho e ambulatório clínico. E como já é sabido por muitos, esses são os que têm atendimento de mais baixa complexidade. E por isso dá mais tempo de você pesquisar enquanto você está na frente do seu paciente. Você consegue pesquisar, você tem esse tempo para conversar com ele, para falar que você está pesquisando talvez o preço do medicamento, mas às vezes você está pesquisando, na verdade, a dose, porque você só precisa de uma lembrança de quanto que era a dose, será que o paracetamol era 500, 750, então às vezes só uma simples pesquisada já ajuda bastante, e com essa memória que vai sendo criada, você vai conseguindo criar uma base de dados para os seus futuros plantões que vão ser de mais alta complexidade. Então você vai reunindo todas essas informações que são mais comuns e mais importantes para o ambulatório e para o pronto-socorro, né, para o pronto atendimento, e você vai reunindo tudo em um documento. Então separe esse primeiro tempo antes de dar o primeiro plantão no pronto-socorro, que você talvez tenha medo, para se atualizar, para reunir as melhores evidências científicas, tanto do UpToDate, se você ainda tem acesso pela sua instituição a essa plataforma, ou até o Whitebook, e fontes de livros como A Medicina de Emergência, da USP,
que é muito boa, é muito prática, é como se fosse um livro de bolso e tem versões mais atualizadas do que essa, que é de 2016, então tem as versões de 2023, mas que ajudam muito na sua prática clínica. E se a instituição tiver protocolos, siga os protocolos, tá bom? Muitas vezes as instituições têm protocolos de dor torácica, sepse, AVC, então peça esse documento que muitas vezes eles têm em papel, você consegue levar para casa e também estudar. Eu acho que isso já vai criando uma certa confiança para quem já estava com um pouco de medo. E agora eu vou explicar para vocês um modo fácil de vocês reunirem essas informações. Agora imagine você, médico, nesse cenário, uma segunda-feira, 1 de julho de 2024, na fila de atendimento tem 37 pacientes, um tempo de espera de 4 horas e só 3 médicos no pronto-socorro. Eu vou te dizer que eu já trabalhei em hospital público e eu já vi uma fila de espera de 8 horas, e o pessoal realmente ficava. E assim, como que você pode ter mais agilidade para atender esses pacientes? Crie o seu modelo base de anamnese e o seu modelo de prescrições para as queixas mais importantes, mais comuns do pronto-socorro e do ambulatório. Então todas aquelas informações que você pegou, que você agregou, você vai colocar em um site chamado don'tpad.com. E nesse site ele funciona como se fosse um bloco de notas online. Você consegue acessar tranquilamente sem login. Você não precisa colocar nada de login do Google Drive e deixar lá no pronto-socorro e ter preocupação de alguém entrar no seu Google, deletar seu documento. Enfim, não tem essa preocupação. A única coisa que o local precisa é de um Wi-Fi. Então você vai entrar. E se vocês quiserem testar, vocês podem apontar o iPhone ou o celular para esse QR Code e experimentar. Funciona até no celular, tá bom? E uma outra dica também é muito importante você ter um modelo base de anamnese e também de cada prescrição que talvez você ache que é relevante. Então, por exemplo, no quadro de amidalite, eu sempre deixo o CID do lado, porque isso facilita muito você, ao invés de ficar pesquisando o CID daquele quadro na internet, você já tem no seu modelo de prescrição. Então você sabe que a amidalite é J03, tá bom? E assim você consegue só copiar e colar na sua prescrição de maneira mais rápida. Bom, terceira dica. Você deve abrir uma PJ? A resposta é sim, mas a pergunta talvez que seja mais importante do que essa é quando abrir a PJ, que eu já vou falar um pouquinho depois. Mas aqui está a razão de abrir uma PJ em algum momento da sua carreira médica. Você vai pagar menos impostos para o governo ganhando pela PJ do que pela PF, tá bom? Do que pela pessoa física. Então vamos comparar dois salários que têm o mesmo valor de R$10.000. Na pessoa física, você vai estar pagando uma alíquota de 27,5%, na PJ só 10% aproximadamente. Isso vai dar um salário líquido, ou seja, o que vai sobrar na sua conta na PF é 7.250, enquanto na PJ 9.000. E de impostos no ano, você vai estar pagando 33.000 na pessoa física e na PJ 12.000 de impostos no ano. Isso a gente considera os salários brutos, tá bom? Se estão falando de salário líquido ou bruto, você sempre precisa perguntar lá para a instituição a qual você está trabalhando. Certo, e quando que você deve então abrir a PJ? Sinceramente, se você vai passar o ano estudando para residência e não vai trabalhar em nenhum hospital que paga pela PJ, não vale a pena abrir uma pessoa jurídica, porque existem custos para manter essa pessoa jurídica, tá? Não é só o serviço de contabilidade. Muitas empresas de contabilidade falam para você abrir o mais rápido possível para já estar regular e conseguir dar os seus plantões de PJ, mas eu já vi amigos que fizeram essa abertura e não usaram por um ano e ainda estão pagando a taxa do CRM PJ, que é obrigatório
o certificado de regularidade, a taxa de inscrição que eles chegaram a pagar. Além disso, tem alguns custos que, por exemplo, certificado digital, que você também precisa pagar para conseguir assinar os documentos digitalmente, né, para o Estado. E não é só o serviço de contabilidade. Então existem muitos custos que acabam onerando o médico sem que ele esteja usando. Então não vale a pena se você não trabalhar em nenhum lugar que paga pelo PJ. Só que agora, se você tem certeza que vai trabalhar em um local que paga via PJ, aí sim vale a pena abrir uma pessoa jurídica, porque você vai ter mais oportunidades de trabalho, de conseguir locais como hospitais e clínicas que pagam pela PJ mesmo. Geralmente essas remunerações são um pouquinho melhores. Você vai ter menos risco trabalhista, então você vai estar pagando os impostos direitinho. Então não vai ter aquele risco de você estar recebendo pelo Caixa 2 ou de a clínica ou a empresa não estar retendo aqueles impostos e declarando eles, né? E você vai estar pagando uma alíquota menor de impostos, como eu disse anteriormente, tá bom? E aí, beleza, você saiu vivo daquele primeiro plantão e agora chegou a hora de organizar suas finanças. Talvez uma das horas mais importantes, né? Afinal, você trabalhou duro para isso. E nesses últimos anos que eu venho lendo um pouquinho mais sobre finanças pessoais, porque eu gosto muito desse assunto, eu acabei me deparando com alguns livros que são essenciais para quem está começando. Então eu queria sugerir eles aqui para vocês. A coleção do Gustavo Cerbasi é muito boa. O Homem Mais Rico da Babilônia, O Pai Rico, Pai Pobre e A Psicologia Financeira são alguns livros que quem está começando a ler, eu acho que vale muito a pena entender um pouquinho mais de como funciona talvez a nossa mente, como que funciona a organização financeira, tá bom? Então vale a pena ler sobre isso. E além disso eu me aprofundei um pouco e nesses estudos eu acabei me deparando com um conceito que eu achei muito didático, que é o GCPM, que fala sobre 4 pilares de como você pode olhar para a sua organização financeira. E eles se dividem em gerar, cuidar, proteger e multiplicar. E o primeiro pilar é o gerar, é sobre fazer dinheiro. Ele sempre vai te estimular a estar pensando sobre diferentes fontes de renda. Eu sei, você é médico recém-formado, ainda está pensando em ganhar confiança para dar o primeiro plantão e pensando também na prova de residência. E muitas vezes o plantão que você conseguir naquele hospital é o que você vai dar. E tudo bem, esse é o começo. Mas existem formas de gerar outras rendas, né? Então é importante sempre estar pensando nisso. E eu peguei aqui uma pesquisa da AFIA, do Panorama Financeiro do Médico no Brasil em 2023, e eles pegaram uma média aí de R$ 1.200 por plantão, tá bom? Depende, claro, da região, depende também se é interior, se é no centro da cidade, mas a média aí fica em R$ 1.200 para 12 horas de plantão, tá bom? E a gente consegue ver aqui entre generalistas, que muitas vezes vai ser o caso do médico recém-formado e também dos generalistas residentes, que a renda líquida mensal vai ficar entre 5 mil a 20 mil reais. Então, só fazendo uma simulação de 2 plantões de 12 horas na semana, você pode ganhar bruto R$ 9.600, 3 plantões, você pode ganhar R$ 14.400 no mês, e 4 plantões de 12 horas na semana, você consegue ganhar R$ 19.200 no mês, com uma remuneração, né, de R$ 1.200 a cada 12 horas de plantão. Então você vai fazer dinheiro, tá bom? Mas a pergunta é qual que é o jeito mais inteligente de usá-lo? E aí vem o pilar mais importante, mais essencial, que a gente, como médicos, a gente precisa prestar muita atenção, porque é onde a gente mais falha, tá bom? Gustavo Cerbasi, que é o autor daqueles livros, ele fala que a nossa saúde financeira, ela é determinada pelos nossos gastos, não pela nossa renda,
nada disso, é pelos nossos gastos. E é só olhar para esse dado que é chocante para mim. Você viu que aqueles médicos que a gente mostrou há um slide atrás, eles estão ganhando entre 5 mil para cima. Só que imagina você na sua turma de formandos e pensar que 6 de 10 pessoas não conseguem da sua renda. É isso que está acontecendo com os médicos. 60% dos médicos não conseguem poupar até 10% da renda. Isso é chocante. É muito pouco para a renda que a gente consegue gerar. E eu duvido você não conseguir se organizar financeiramente se não fizer esses passos que eu vou te dizer agora, tá bom? Então eu destrinchei o pilar de cuidar em 3 passos. Vamos lá. O registrar. Você precisa anotar as suas despesas fixas e variáveis, para que você tenha uma noção de quanto que está sobrando no mês, tá bom? Depois você vai organizar, ou seja, você vai classificar essas despesas em categorias e se perguntar qual é a área da sua vida que você tem mais priorizado e as que você tem menos priorizado. E aí o próximo passo é você planejar. Sempre pense, reflita no que você tem dado prioridade na sua vida e se você tem trabalhado para conquistar os seus sonhos. E se você acha que você não tem se organizado bem as suas finanças, o seu tempo e trabalhado para conquistar tudo aquilo que você um dia sonha ter, acho que vale repensar e talvez dar um passo atrás, talvez reconhecer que você teve erros, né, na definição do seu padrão de vida, para depois dar 2 passos à frente. E, sinceramente, a ferramenta não importa, tá bom? A ferramenta de gestão não vai importar. O importante é você não terceirizar essa responsabilidade. Na pesquisa de 2022 tinha esse dado aqui, que falava que 33%, ou seja, 1/3 dos médicos, eles não utilizavam nenhuma ferramenta para controlar as suas finanças. Eles simplesmente usavam a cabeça, e a gente sabe que isso não dá certo. No meu caso, que assim como a maioria dos médicos, eu gosto de usar a minha planilha financeira, tá bom? Eu acho que é o que funciona para mim, e é o que dá para individualizar bem e personalizar ela. Mas também para muitas pessoas funciona o aplicativo. Eu já testei alguns, o Mobius, Plantãozinho, Pega Plantão. São aplicativos que dá para você colocar a sua receita, alguns não dá para colocar as suas despesas, mas acho que vale a tentativa também, tá? Então deixei aqui algumas opções para vocês testarem. E o terceiro pilar é o proteger. O que acontece se você ficar de 3 a 12 meses sem trabalhar? Você passa fome? Então construa a sua reserva de emergência, tá? A reserva, ela é um dinheiro que você calcula de 3 a 12 vezes os seus custos fixos, e isso vai depender bastante da sua fonte de renda, né? Então, das fontes de renda que você tem e a empregabilidade. Geralmente, a empregabilidade do médico é relativamente alta. Então, a gente consegue até considerar uma reserva de emergência um pouquinho mais enxuta, tá? Mas a gente sabe que a medicina está mudando bastante, o mercado está mudando bastante, então vale a pena pensar em algo que se estenda aí por 6 a 12 meses, eu diria, tá bom? E além disso, você tem pensado em seguros para proteger o seu patrimônio? Muitas vezes a gente trabalha, junta toda aquela grana e de repente um evento pontual da sua vida, algo pode tirar todo o seu dinheiro, tá? E quando a gente está falando sobre medicina, sobre saúde, muitas vezes os médicos eles optam por seguros de responsabilidade civil. Então a gente que é recém-formado, que está começando a trabalhar, muitas vezes está sem confiança para dar aquele plantão no pronto-socorro, tem certas dúvidas também. Então é importante estar protegido legalmente. E também existem outros seguros de vida, de auxílio para doenças incapacitantes, e tudo isso também precisa ser pensado nesse pilar. E o quarto pilar é o multiplicar.
sobre investimentos. Eu quero deixar 4 conceitos importantes aqui. O primeiro, pague o seu eu futuro primeiro, no mínimo 10%. Então, agora que vocês vão começar a fazer dinheiro, já comecem na frente daqueles 60% de médicos que não poupam nem 10% da renda deles, tá bom? E só depois permita-se pagar os outros. Então, depois de poupar esses 10%, aí depois você pode se permitir jantar em um restaurante mais caro, comprar uma roupa que você sempre sonhava, tá? Mas só depois daqueles 10% pelo menos. 2. Não deixe para depois da residência, você vai se arrepender se fizer isso. Não deixe para estudar sobre finanças pessoais só depois da residência, você vai perder muito tempo. Isso é uma coisa que a gente já devia ter estudado lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, só que não nos foi ensinado. E agora é sua responsabilidade cuidar e se responsabilizar das suas finanças. 3. Invista para o longo prazo. Você não é trader, você não tem três telas no seu quarto para ficar olhando 12 horas do seu dia, os gráficos que ficam subindo e descendo. Não, você se formou como médico e se você quiser se manter nessa profissão, você vai precisar investir para o longo prazo e não para o curto prazo, fazendo operações de trade, tá certo? Então, tenha em mente a fórmula dos juros compostos. Quanto maior o tempo que você investir, maior esse acúmulo, tá? E o tempo ele é o único fator exponencial dessa fórmula. Então tenha em mente que o tempo é o fator mais importante dos seus investimentos, tá certo? 4. Não tenha medo de investir em conhecimento e autodesenvolvimento. Provavelmente isso é o que vai te dar mais retorno atualmente. Sim, não tenha medo de investir no cursinho, naquilo que você sabe que vai gerar um retorno futuro maior para você. E eu queria deixar vocês com a minha última mensagem que eu ouvi do Gustavo Cerbasi, que diz: não há futuro rico se o presente for pobre. Então não adianta aquele destino final ser o mais lindo possível, se toda aquela caminhada foi uma droga, foi desanimador, foi triste. E nesse meio tempo, eu espero que vocês aproveitem muito a jornada de vocês. Vocês têm o privilégio de serem médicos. Esse é o meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Podem mandar mensagem. E nós somos a Alume. Somos especialistas em crédito estudantil para estudantes de medicina e também contabilidade médica. Aqui está o nosso contato. Muito obrigado.